Nosso Deus é prático. Sim? Quantos estão entendendo? Bom, vamos lá. Olha para quem está do teu lado e diz assim: está entendendo? Fala para quem está do seu lado assim: a sua vida está sendo afetada por uma sentença ou uma instrução? Se ela deu uma risadinha sem graça, você já sabe. Por isso, toda a instrução, todas as palavras que temos recebido do Senhor nesses últimos anos, diz respeito a desenvolvermos a palavra nas nossas vidas. Porque a nossa vida foi originada por uma palavra que Deus disse. Porque tudo o que antecede algo criado é uma palavra. Por isso, Deus cria tudo através da... E disse Deus, haja, e houve. Porque é assim que nosso Criador nos cria. Ele fala, e o que Ele fala vem à existência. Quando Ele falou sobre nós, Ele não disse somente, exista Ana. Mas Ele havia desenhado uma geração, um propósito de revelar o seu Filho nessa geração. E dentro de todo esse processo, haveriam pessoas que precisariam ser tocadas por uma pessoa. E ele disse, essa pessoa vai ser a Ana. Haja Ana. Haja luz. Haja Ana. Haja céus e terra. Haja Camila. Haja firmamento nos céus. Haja Hudson. Entende isso? Deus não nos criou ao longo da história, porque somos antes da fundação do mundo. Já estávamos nele. No seu coração, na sua mente. Por isso eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre como nós nos voltamos para o processo de desenvolver a palavra que está afetando a nossa vida. Quantos querem saber sobre isso? Bom. Por isso, para entender um pouco disso, precisamos falar de quebrantamento, impotência e soberania. Quando nós falamos de quebrantamento, nós estamos falando de um sentimento que é provocado quando nos aproximamos de Deus. A palavra quebrantamento no hebraico significa quebra de argumentos. Que argumentos são esses? São as razões que eu desenvolvo quando estou afastado de Deus. Quando eu me afasto de Deus, está comigo? Quando eu me afasto de Deus, a minha alma sente a magnitude. Sabe o que é magnitude? Quando um ímã fica perto do outro, eles se atraem por causa do magnetismo. A minha alma tem magnetismo de Deus, porque ela saiu dele. Logo, minha alma deseja voltar para ele a todo custo. E quando eu me afasto dele, desobedecendo a palavra que deu origem à minha vida, a minha alma quer voltar para Deus. E eu não consigo voltar, então eu preciso criar uma justificativa que faça com que minha alma sossegue. Estão entendendo? E essa justificativa, a Escritura chama de argumentos. E esses argumentos são aqueles que, uma vez alimentados longe de Deus, se transformam no que Paulo chama de sofismas, fortalezas e altivez, que têm uma função: se levantar contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Essa racionalidade que desenvolvemos longe de Deus é o que justifica nós não nos voltarmos para o que realmente interessa nessa terra, nos relacionarmos com o nosso Criador. Por isso, o quebrantamento é a quebra dos argumentos. Olha, eu não estou buscando a Deus porque eu estou trabalhando muito. Se você está trabalhando muito, Deus não está no que você está trabalhando, porque Ele dá aos seus. Os pássaros não trabalham, os lírios do campo não cegam, e há uma ação divina sobre eles que mantém as necessidades deles supridas. Para quê? Para que apenas manifestem aquilo que nasceram para ser. Louvar a Deus, cantando, voando e enfeitando a natureza. Porque os argumentos que nós temos
nós achamos que eles podem justificar o nosso afastamento do nosso Pai. Entende isso? Por isso são fortalezas. Uma fortaleza é uma prisão. A finalidade de uma fortaleza é não permitir que nada saia e nada entre. Quando Paulo diz que os nossos argumentos ficcionais, construídos longe de Deus, sem a iluminação e compreensão espiritual e sabedoria divina, constrói uma fortaleza em nós, Paulo está dizendo, estamos concretizando muros na nossa mente, de maneira que nada vai sair e nada vai entrar. É por isso que você conversa sobre o Evangelho com algumas pessoas e elas têm a mesma fala de 20 anos atrás. Suas mentes são uma fortaleza, nada entra e nada sai. Há 20 anos aquele entendimento está dentro. Quando você compartilha algo novo, a tendência de uma pessoa tomada por fortalezas é sempre rejeitar, porque foi assim que os fariseus se postularam diante de Yeshua, diante de Cristo. Da onde você tirou isso? Nós estudamos a Torá há 3.000 anos, da onde você tirou isso? Entendeu? Não. Tá bom. Pessoas muito destruídas que já pertenceram ao rebanho estão voltando. Esses são os dias proféticos que estamos vivendo agora. Ele deixa as 99 ovelhas e vai buscar qual? Aquela perdida pertencia a qual lugar? As 99. Ao rebanho. Por isso, quando vejo pessoas que pertenceram ao rebanho sendo movimentadas e serem inseridas novamente ao rebanho, é sinal de que uma festa está sendo preparada. Porque quando filhos retornam a casa, a festa pode acontecer. Glória a Deus. E quando falamos de festa, estamos falando do derramar do Espírito sobre a vida das pessoas, de uma transformação tão grande que opera uma finalidade específica. Essa festa tem a finalidade de derramar unção. Derramar o Espírito fala de derramar unção. Por que Deus quer derramar uma unção sem medida sobre nós? Sabe por quê? Porque a unção tem uma finalidade. E qual é a finalidade da unção? Despedaçar o jugo. Sabe o que é jugo? É um sistema de crenças que se levantam como uma fortaleza na nossa mente. Por isso, a primeira coisa que a presença de Deus realmente afeta é a nossa consciência. Por isso, o primeiro encontro que nós devemos ter é com a bondade. Porque a bondade revela a nossa maldade. Uma vez revelada a nossa maldade, nos arrependemos e nos voltamos para o nosso Pai. Amém? Quando nós falamos de quebrantamento, nós precisamos entender que existem níveis de quebrantamento. Eu gostaria de trabalhar 3 níveis de quebrantamento. E eu gostaria que você pensasse e pedisse ao Espírito que Ele mostre para você qual é o nível que você se adequa. E o primeiro nível de quebrantamento é aqueles que se quebraram pouco. Sabe quando a bolachinha cai no chão? Só pega ali esse bactériazinho, aí você pega, dá aquela sopradinha. Ah, quem nunca, né? Ah, vocês não, né? Vocês não comem bolacha de cachorro, né? Vocês comiam até a ração do cachorro quando era criança. Esses dias eu no hospital e caiu a bolacha e eu, nesse hábito, né? Juntei e comi. Aí a Mariana falou assim: amor, isso aqui é um hospital cheio de doenças. Eu falei: caraca, eu comi doença do chão do hospital. Mas tá bom, eu ainda estou vivo. O primeiro nível de quebrantamento é daqueles que se quebraram pouco. Pessoas que iniciaram o desenvolvimento da palavra de Deus na sua vida, caminharam, tiveram algumas experiências, foram ascendidas, mas ao passar do tempo foram se envolvendo com as coisas da vida e começaram a negociar o seu relacionamento com Deus. E essa negociação do seu relacionamento com Deus
esse nível de negligência, ele produziu uma quebra. Por isso a palavra exortar no hebraico significa chamar para o lado e completar o que está rachado. É como se você pegasse um vaso com uma lasca quebrada e você ainda desse para consertar. Sabe aquela mania de pobre que a gente tem? Não, dá para consertar ainda, dá um super bonde aí, né? Tá pronto aqui esse vaso. Não, isso aqui era uma xícara. Cola o negócio tudo errado, mas tá bom. Aqueles que se quebram um pouco podem ser reformados. Então precisam ser inseridos num processo de reforma. Entendeu? Precisam ajustar algumas coisas na sua vida. Coisas que são proporcionais ao seu nível de quebrantamento. Por isso Cristo sempre fala a partir do nível de quebrantamento necessário. Quando ele fala com um jovem rico, aquele jovem rico guardava, ele cita 6 mandamentos das 10 palavras, porque são 613 mandamentos, mais as 10 palavras. Então a Torá são 620 mandamentos. Ele cita 6, e Cristo fala assim: você está quase perto, só falta uma coisinha que está quebrado na ponta desse vaso. E essa coisinha diz respeito à forma que você gere as suas finanças. Fique tranquilo, não vou entrar nesse assunto agora, para não comprometer algumas pessoas. E era justamente aquele pedacinho que faltava que ele se nega. Então ele vai embora. Quando ele vai embora, ele é desconectado de uma palavra que iria trazer a realização da sua vida. Logo, quando ele negligencia o quebrantamento necessário, que seria manifesto ao vender as suas coisas e dividir. Porque ele queria a vida eterna. Quantos querem a vida eterna? Ele queria servir a Deus, ele queria ser como Cristo. Quantos querem ser como Cristo? Então ele busca a Cristo, como eu e você estamos fazendo hoje, e ele pergunta a Cristo: o que eu faço para ser como você? E Cristo fala: eu vou te dar uma. Todos juntos. Eu vou dar uma instrução. Ele recebe uma instrução: venda o que você tem e divida com os pobres. Porque a maneira como você vive não diz respeito à forma que eu criei você para viver. Logo, você está totalmente longe do propósito que eu criei você para ser. Mas como aquele menino jovem conseguia ter paz? Porque ele tinha muitos argumentos para justificar o acúmulo das riquezas. Assim como muitos evangélicos vão à igreja à noite com uma bolsa da Louis Vuitton de 20 mil reais, enquanto mais de 30 milhões de famílias vivem com 150 reais no Brasil. Porque nós temos argumentos para justificar o quanto estamos longe, o quanto ordenamos a vida a partir da maneira que nós entendemos. E ele recebe uma instrução: você quer completar isso que está quebrado em você? Para que então você seja perfeito? Sem problema, há uma instrução: venda o que você tem, divida e viva com a parte que sobrar para você. Porque se você quer muito uma coisa e você não tem dinheiro para comprar, é porque Deus não quer que você tenha aquilo que você quer comprar. Gostou dessa revelação? Como você trabalha com isso? Determine para Deus. Nem falar sobre essas coisas. Eu não perco tempo com isso, porque isso não fala da igreja. Alguém me perguntou lá na Argentina: Rafael, mas lá no Brasil tem uma igreja assim, que faz umas coisas, que pede dinheiro, o que vocês entendem? Como é que você vê isso? Eu falei: cara, por que Deus... Eu falei assim: você quer saber na verdade por que Deus não manda um raio e não mata todo mundo, é isso? É, porque não são a igreja. São ímpios
E o ímpio vai ser julgado depois da igreja. Então o juízo começa pela casa de Deus. Então fique tranquilo, depois que ele julgar a sua igreja, aí ele julga os porcos. Entendeu? Ok. Ele recebe uma instrução, e essa instrução tinha a finalidade de completá-lo, e ele negligencia essa instrução. O que essa instrução se torna? Uma sentença. E dizem os historiadores que a vida daquele rapaz foi infeliz até o fim, sempre com problemas financeiros. Porque a instrução era para que ele fizesse algo e se tornasse ainda mais rico. Porque pela generosidade você alcança a prosperidade. O segredo de enriquecer é ser generoso. O que Cristo estava dando a ele era uma chave para ele ser mais rico ainda, mas com um coração quebrantado e generoso. E ele foi tão avarento que ele negligencia uma instrução, e essa instrução se torna numa sentença. E hoje nós estamos trabalhando exatamente com pessoas que estão à beira de converter instruções em sentenças. E uma vez convertido uma instrução em uma sentença, é necessário que tenhamos Abraão para interceder. Você vai sentenciar, por favor, tenha misericórdia, encontre justos nesse lugar. Entendeu aonde a igreja está? A igreja hoje está em um lugar espiritual, e agora ela vai começar a trabalhar. Por quê? Porque agora Deus vai começar a operar sentenças, e só os justos que se sujeitaram aos processos de aperfeiçoamento para se tornarem justos são pessoas que vão ter autoridade para interceder e intervir nas sentenças de Deus. Por isso que você fica tão confuso, porque você sabe que o que você está vivendo não era para estar vivendo. Você sabe que a palavra que tinha que ser desenvolvida não foi, e você sabe que agora essa palavra se tornou um peso, porque você não consegue cumpri-la. Por que você não consegue cumpri-la? Porque você não entendeu a instrução. Por que você não entendeu a instrução? Porque você já tinha um modelo pronto na sua cabeça, desenvolvido quando você estava longe de Deus. Isso se chama sofisma. Os que se quebraram poucos podem ser reformados. Há uma instrução para você se você se quebrou pouco. Procure pastores. Nós temos alguns aqui. Quantos nós temos aqui? Levanta a mão. Quantos pastores nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Nós temos pastores aqui. Quantos presbíteros temos aqui? 1. Ok. Temos pessoas. Procure pessoas e diga: o que eu faço para ser restaurado? E essas pessoas vão te dar uma instrução. O segundo nível do quebrantamento fala daqueles que se desgastaram muito. Desgastar-se muito fala de cometer o mesmo erro por muito tempo. É quando você protela, é o que chamamos de uma palavra bonita, procrastinação, que nada mais é do que uma justificativa para não fazer o que devemos fazer. E aí vamos criando argumentos e não nos posicionamos no que devemos nos posicionar, assim como Eli, que deveria se posicionar diante dos seus filhos, e por causa de um problema emocional ficou protelando. Pessoas que negociam paz por causa de relacionamentos, pessoas que negociam uma postura de se arrepender por causa do cargo que tem na igreja, pessoas que negligenciam uma postura de se quebrar diante de Deus por causa do que o ministério representa para elas. Essas são pessoas que se desgastaram, e agora, para se quebrantar, é necessário que sejam restauradas. Por isso o processo de reforma é o
processo de restauração é outro. Porque o processo de reforma diz respeito a você, vendo o que você tem de vida. O processo de restauração diz respeito a você e outros. Quando você precisa resolver questões com outras pessoas, romper relacionamentos, estabelecer novos, procurar o fulano para resolver tal coisa, procurar o ciclano para resolver outra. Entendeu? A obra da restauração é uma obra maior, porque houve um desgaste e é necessário um nível de quebrantamento maior, mais intenso, que não é o mesmo para todo mundo. Por isso várias pessoas fazem a mesma pergunta para Cristo: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Ele dá respostas diferentes, porque Ele dá uma resposta de acordo com o quebrantamento que cada um necessitava ter. Por isso para uns era um pouco mais fácil, para outros era extremamente mais difícil. Para outros então, entendeu? Sabe quando Pedro diz a Simão Mágico em Atos 8: arrepende-te, porque você está tentando ganhar dinheiro com a obra de Deus. Arrependa-te, quem sabe você pode ser perdoado. Já havia um nível de desgaste ali, que era necessário um arrependimento, uma techuvá, que é o arrependimento hebraico, né, que fala de retornar e romper com tudo aquilo que a gente construiu sem Deus, para poder ser restaurado. E o terceiro nível de quebrantamento fala daqueles que foram muito obstinados. Entendeu? Recapitulando, os primeiros foram os que se quebraram um pouco, tentaram conciliar a fé, a vida, o trabalho, e aos poucos foram se distanciando. Precisam de reforma. O segundo grupo se desgastaram muito, praticaram muito tempo a mesma coisa, precisam de restauração, outro processo. E o terceiro são aqueles que foram obstinados, e esses só podem voltar se forem totalmente quebrados e levados ao fogo. Levados ao fogo, uma vez totalmente quebrados, podem ser construídos uma nova forma. Sabe quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que já construíram uma vida somente com a religião, totalmente sem Deus. Fazem planos onde Deus não está, projetam coisas que Deus não as mandou, mas justificam todos os desejos do seu coração a partir de argumentos que nasceram quando elas estavam longe de Deus. Essas pessoas obstinadas, Ezequiel, vou explicar de uma forma melhor. Ezequiel 45 fala que Israel foi tão obstinado que Deus respondeu o pedido deles através dos ídolos dos seus corações. A obstinação é capaz de fazer você conseguir o que você quer, só que Deus te responde por meio do ídolo. Entendeu? É como aquela criança que enche tanta paciência do pai para entrar na piscina, e o pai fala: é fundo, meu filho, não vai, você vai afogar. Não, filhinho, vai machucar. Ah, é? E agora, neném? A obstinação está relatada na carta de Judas como um sintoma dos últimos tempos. Nós precisamos entender, preste atenção, nós não trabalhamos com porcos. O que são porcos? São pessoas que não têm disposição para entrar no processo de quebrantamento. São aquelas pessoas que tudo está bem. Está tudo bem. Como é que está a vida? Ah, benção. Né? Expressão que eu domino. Está uma benção. Tudo bem. O cara todo ferrado, todo lascado. Né? Tem um filho em cada estado do Brasil. Rouba o salário, rouba o dízimo, mente, xinga no sinal, bate na mulher, faz o caramba. Tá tudo bem? Glória a Deus, aleluia, amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Né? Entendeu? Pessoas que misturaram a espiritualidade cristã com uma vida mundana. São pessoas que não podem ser inseridas num quebrantamento.
Essas pessoas que eram os fariseus, Cristo disse: fiquem com o que Moisés falou. Vivam com o que vocês entendem como verdade. Construam a partir dos argumentos que vocês têm. Eu não vim para vocês, eu vim para os doentes. Entenda que volta de onde você caiu. Apocalipse 2 não está dizendo de você voltar lá onde você pecou e pedir perdão. Está dizendo de você sair de um lugar que você pensa que está. Porque o afastamento de Deus produz exaltação na mente do homem. O homem passa a pensar que ele está num lugar que não está. O homem passa a imaginar que tem uma estatura espiritual que ele não tem. O homem passa a se conformar com a espiritualidade que desenvolveu e nega aquilo que está diante deles. É por isso que há tanta severidade na não correspondência a um chamado a um banquete. Eu não sei se você já pensou nisso, mas eu já pensei. Nossa, essa parábola parece tão pesada, cara. O cara não quis ir no banquete, botou fogo em todo mundo, matou todo mundo, mandou para o inferno, né? Sabe por que existe tanta severidade na negligência disso? Porque quando você negligencia o que ele está colocando diante da mesa para você, você está provando que você é altivo. Você está provando que você encontrou um lugar de glória com tudo aquilo que você já construiu dentro de você. Você se assemelha ao fariseu que levantava as mãos na primeira fila e dizia: graças te dou, Senhor, porque eu não sou impuro como os pecadores. Enquanto lá no fundo havia um homem que batia no seu peito e dizia: sê propício a mim, tenha misericórdia de mim, porque eu entendi a minha condição quando vi o tamanho da sua bondade. E eu entendi que quando eu reconheço a sua bondade, você faz uma festa para mim. Você me insere na sua mesa. Você põe um anel no meu dedo, sandália nos meus pés. Você me dá dignidade. Você revela o destino da minha vida. E eu já não consigo mais fazer projetos sem o seu aval. Esses são os escravos do Messias, que vivem melhor do que os escravos do pecado e do mundo. Por isso, a rainha de Sabá fica impressionada como os escravos de Salomão viviam melhores do que os cidadãos livres da sua terra. Porque os escravos do rei vivem melhor do que qualquer pessoa nessa terra. Se você é uma pessoa que tem medo da falta do amanhã, é porque você está fora do jardim. Porque o jardim comunica a abundância. Se você é uma pessoa que projeta o seu amanhã a partir da necessidade dele, você é uma pessoa que está construindo uma consciência materialista. E para onde a sua consciência apontar, é onde você vai colocar o seu coração. E onde está o seu coração, ali está o seu. Por isso, se nós nos preocupamos com o amanhã e colocamos o nosso coração, Paulo vai dizer que nós nos tornamos amantes do dinheiro. E o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos. Esses obstinados precisam ser quebrados. Precisam de um processo um pouco mais objetivo. Precisam de direções específicas. Entendeu? Há uma obra do Espírito nesses 3 níveis de atuação. O nosso trabalho como igreja é identificar esses processos e direcionar as pessoas ao quebrantamento que elas precisam, para que elas voltem a ter consciência da soberania de Deus, para que se quebre o argumento que elas têm e elas possam voltar a ouvir ao Senhor. Entendeu? Ouvindo ao Senhor, a alma delas encontra descanso e elas podem viver bem e felizes. Há quanto tempo você não sabe o que é desfrutar da palavra feliz? Estou feliz.
Conversava com o Rodrigo ontem, a gente lia juntos Jó 42, no último versículo, que diz a nossa vida. Quando estamos envolvidos com consequência de escolhas erradas, e a tristeza é sempre um sentimento que está operando morte dentro de nós, e aí vem a alienação, que chamamos de pecado. Porque se eu não consigo ser feliz cumprindo o que nasci para fazer, então eu tenho que produzir pelo menos alguns momentos de prazer. Amém? A volta do Senhor será para reunir a sua família, reunir os seus filhos. Por isso os filhos estão voltando, porque a festa já está marcada. Vamos lá. Por isso precisamos entender o amor do Pai. Porque todo o Evangelho tem a finalidade de revelar o amor de Deus. À medida que o nosso coração se endurece, a nossa razão se cristaliza. Entendeu? Você endurece o coração, se cristaliza mais o pensamento em você. E esse pensamento, uma vez cristalizado, se torna uma fortaleza. E quando há uma fortaleza, nada entra e nada sai. O ápice da cristalização da razão, sabe qual é? É a negação do amor. Por que é tão demoníaco não cultivar um relacionamento com Deus e desenvolver sofismas, fortalezas e altivez? Porque a maior consequência de uma pessoa que tem sofismas, fortalezas e altivez é a negação do amor. Uma pessoa que tem sofismas, fortalezas e altivez sempre vai duvidar do amor. Porque a natureza caída não entende o que é o amor, só entende o que é o juízo. Para quem estava quando eu falei, lembra que quando o homem cai, ele separa o quê? Bem e mal. Ele separa o quê? Bem e mal. Antes da queda, o homem não separava bem e mal. Por quê? Porque ele sabia que Deus era soberano. Deus fazia o bem e Deus fazia o... Por isso a Bíblia fala: eu sou o Senhor teu Deus, que crio a luz, que faço a luz, faço as trevas e crio o mal. O homem não tinha problema em entender que Deus opera no bem e no mal. Quando ele come do fruto do conhecimento, ele separa o bem e o mal. E agora ele diz: isso é de Deus, isso aqui não é. Então quando eu fico doente, é o diabo, sou eu. Mas quem é o Senhor sobre tudo? Quem infere a sua vontade sobre tudo, até sobre uma folha que cai da árvore? Então quando você fica doente, quem quis que você ficasse? E por que você vai no médico? Antes de ir a Deus. Porque perdeu a consciência da soberania. Quando perdemos essa consciência, passamos a ter dificuldades com o amor. E esse sofisma contamina todas as áreas da nossa vida. E quando nós chegamos nisso, nós precisamos ser quebrados. Nós precisamos ser quebrados. Por isso muitas pessoas estão sendo quebradas em processos dolorosos, para que pelo quebrantamento que Deus está proporcionando a você, você volte a ter consciência da soberania dele, e você santifique o nome dele através do bem e do... Porque a única obra que nós nascemos para fazer na terra é santificar o nome de Deus através do bem e através do... Entendeu agora por que quando o homem cai, ele não santifica o nome de Deus através do mal? Porque ele separou bem e mal. Por isso Jó, quando perde essa consciência, é afligido como mal. Claro, você abençoa ele. Você viu meu servo Jó? Né? Deus dá aquele sorrisão. É íntegro, é justo.
teme o meu nome. O que Satanás diz? Satanás vira para Deus e fala: claro, você só faz o bem para ele. É lógico que ele santifica o seu nome com o bem. Você deu 10.000 animais para ele, como que ele não sacrifica um todos os dias em sua honra? Satanás diz assim: Jó santifica o seu nome através do bem. Agora eu quero ver se ele santifica o seu nome através do mal. E o Senhor fala: tá bom, vamos ver. Toque na vida, toque em tudo, menos na sua vida. Até no seu corpo, menos na sua vida. É a primeira coisa que morre, seus animais, sua forma de adorar, sua maneira de expressar sacerdócio. E depois ele começa e morre seus filhos, queima suas fazendas, morre tudo, menos a mulher. Deus sabe por quê. E ela fica lá, cumprindo o que Deus queria que ela cumprisse na vida dele, né, gente? Jó foi. Vai que uma bênção. E quando o seu corpo está cheio de feridas, tumores, a Escritura diz, e ele está totalmente afligido, no ápice do mal, a sua querida esposa vira e diz: pronto, fechou tudo, falta só uma coisinha para você virar a cara da desgraça já. Amaldiçoe o seu Deus e morra. Porque você sabe, Jó, que foi Deus que te amaldiçoou. Quem permitiu aquilo na vida de Jó? Quem fez? Quem fez? Quem fez? Quem fez? Obrigado, quem falou? Quem fez? E quem permitiu? Agora, ele sempre te honra e te santifica pelo bem. Eu quero ver no mal, ok? Vá e instaure o mal na vida dele. E quando aquela mulher fala aquilo, era a oportunidade única da sua vida de Jó quebrantar o seu coração. Sabe, às vezes é uma fração de segundo que você tem para tomar uma decisão simples, numa oração que demora 15 segundos, sem muita gritaria, sem muita ué, mas diz respeito a uma postura que você vai sustentar diante de Deus. E Jó respira fundo, e a partir daquela palavra ele pensa assim: todo o bem que eu vivi veio de Deus. E se todo o bem que eu vivi veio de Deus, todo o mal veio de Deus. Era assim que o homem pensava antes de comer do fruto que separou do animal. E quando Jó volta, entende o que é a consciência da soberania? Entender que o bem e o mal vem de Deus. E o mal que vem de Deus sempre tem um fim bom. Lembra do segundo nível da emuná? Qual é? Qual é o primeiro nível da emuná, da fé? Deus é soberano. Qual é o segundo? Tudo que ele faz é bom. Terceiro nível, tudo que ele faz, ele está querendo dizer algo com isso. Ele estava querendo dizer algo a Jó, através do mal que permitiu. Quando Jó adquire consciência da soberania, ele diz: eu não vou amaldiçoá-lo, porque eu sei que o meu Redentor vive e logo me salvará. Quando ele fala isso, sabe o que Jó fez? Santificou o nome do Senhor através do mal. E Jó se transforma num justo, num tzadik, o justo, aquele que agora pode construir o mundo como Noé,
ao sair da arca, um homem justo que recriou o mundo, porque enquanto profeta profetiza, pastor evangelista evangeliza, mestre ensina, enquanto a igreja evangélica está se matando para ser profeta, ter o seu ministro de louvor, ser alguma coisa nessa coisa, a Escritura só quer nos transformar em justos, porque o justo é aquele que compreendeu que ele opera no bem e no mal, porque ele é soberano e sempre bom. Sempre bom, sempre bom. Quando Jó entende isso, ele pode recriar a sua história, e a felicidade volta ao seu coração, como ele nunca havia vivido antes. Do que isso resulta? Em conhecer mais a Deus. Antes eu conhecia você de ouvir falar, agora te conheço de andar com você. Ele para de negar o amor de Deus. Sabe por que nós temos dificuldade de santificar o nome de Deus quando o mal assola a nossa vida? Porque nós não somos quebrantados, somos orgulhosos, fechados em nossos sofismas. O mundo está caindo e nós estamos apegados a uma fé positivista. Não, vai dar certo. Não, vai dar, vamos sim. Talvez não dê. Uma consciência de soberania é aquela que você o adora quando dá certo e quando dá errado. Escute aqui, ó Rei. Se Ele nos livrar da fornalha, Ele é o nosso Deus. E se Ele não nos livrar, fique sabendo que Ele é o nosso Deus. Porque o que Ele faz é bom. E se a Ele agradar nos queimar vivo, que suba o nosso aroma como um incenso agradável. Porque nada, nem a morte pode nos afastar do seu amor. Porque o nosso Deus é bom. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é bom. Pare de lamber feridas pelo mal que você viveu. Porque o mal que você viveu foi a chance de santificar o nome dele como você nunca fez. Porque justos só são justos porque santificam o nome de Deus. Ele nos ama. Ele nos ama. Quando não somos justos, nós não temos entendimento sobre o amor dele. E se você não tem entendimento sobre o amor, você fica com a lei. Sabe o que significa ficar com a lei quando eu não entendo amor? Você vai entender porque você já fez isso como eu. A primeira coisa que a gente pensa quando um mal acontece na nossa vida, qual é? Pecado. O que eu fiz de errado? Entendeu? Porque a nossa mente é legalista quando o mal nos assola. E nós começamos a pensar, o que eu fiz de errado? Sabe por quê? Porque nós ainda não santificamos o nome de Deus através do mal. Então não entra na nossa mente caída que aquele mal é uma mensagem de Deus para nos quebrantar. Ele vai levantar nesses dias um povo quebrantado. Porque esse povo quebrantado tem consciência da sua soberania. E quem tem consciência da sua soberania é uma pessoa que vai ajustar o processo das outras pessoas. É uma pessoa que vai ser dotada de espírito de sabedoria e revelação para dar instruções que levam e conduzem as pessoas ao quebrantamento. Justos conduzem perdidos ao quebrantamento, porque neles opera a sabedoria, neles opera o poder da ressurreição, neles opera o amor de Deus. Quantos querem ter consciência da soberania de Deus? Só tem um jeito. Só tem uma forma, não se ensina em livros. Você pode ter o conceito na tua mente. Qualquer pessoa da rua tem um conceito da soberania. Não, Deus acima de Brasil, as famílias.
Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Deus acima de todos. Todo mundo aderiu a esse conceito. Que bonito, cara. Achei bonito, achei legal. Que bonitinho. Que bonitinho. Mas é só um conceito. Deus acima de tudo. Eu quero ver se Ele afligir a sua vida, se Ele matar o seu filho, se Ele ainda está acima de tudo. Se Ele enviar uma doença terminal na sua casa, eu quero ver se Ele ainda está acima de tudo. Se Ele afligir você com loucura, com confusão, com inquietude, com pobreza, eu quero ver se Ele está acima de tudo. Se Ele tirar o brinquedinho de você, eu quero ver se Ele ainda está acima de tudo. Porque só tem um jeito de deixar o Espírito produzir em nós consciência da soberania dEle. É quando você é colocado diante de uma situação de total impotência. Quando você não pode fazer nada. Quando você está diante de um poder maior e você não pode fazer absolutamente nada. Quando você está diante de uma doença e você não pode curá-la. Quando você está diante de um filho rebelde que sumiu e você não pode obrigá-lo a fazer voltar. Quando você está diante de uma família que se destruiu e você não pode colar ela de volta. Diante da impotência, nós temos a oportunidade de deixar o Espírito produzir em nós uma consciência da soberania de Deus. Aprenda de mim que eu sou manso e humilde. A humildade constrói em nós uma mente que entende a soberania de Deus. A humildade é o pré-requisito para entender essa soberania. Quando Deus te põe diante de uma situação de impotência, é porque Ele quer produzir humildade em você. Quando Deus deixa você sem dinheiro para você pagar uma conta, Ele não quer que você sofra a falta. Ele quer produzir humildade em você, para que você o busque até que você entenda qual é o meio que Ele vai te dar para resolver aquilo. E como nós entendemos esse mal? Você entende quanto nós estamos longe como igreja quando olhamos para o mal? Não, irmão, fazer uma campanha, ora, jejua. Deus prometeu, Ele vai mudar. Loucura, insanidade, papo de doido. Ele quer nos ensinar a ser humilde. Quantos querem ser humilde? Se você quer ser humilde, você vai ter que passar por situações de impotência. Alguém aqui já se sentiu impotente diante de uma situação? Como foi? O que você sentiu em relação a Deus? Entendeu agora o que é louvor? Louvor é a expressão que eu sustento diante da adversidade. Não é subir aqui e fazer barulho. Louvor é uma vida que continua confiando quando tudo dá errado. Se você quer ser humilde, se prepare para viver situações de impotência. Porque Ele não vai usar um povo orgulhoso. Ele tira o povo do Egito, passa um anjo da morte, mata os primogênitos, envia 10 pragas, manifesta o maior poder que já tocou a terra do Egito e conduz eles no deserto. Quando eles chegam na frente do mar, sabe o que eles falam? Tirou a gente do Egito para matar a gente afogado. Eles não entenderam
que aquela impotência era para que eles pudessem ver a glória de Deus como nunca viram antes. As situações de impotência que somos inseridos é para que possamos ver a sua glória como nunca vimos antes. Não é para nosso sofrimento. Senhor, eu estou nesse tanque. Quando eu vou entrar, alguém vem e entra primeiro que eu, porque eu sou paralítico. Impotência. A impotência, ou ela nos faz nos sentir frustrados, ou ela nos faz fortalecer a nossa emuná, que é a nossa fé. Diante da impotência, ou você se sente frustrado, assim como Jó. Qual foi a proposta? Amaldiçoe o Senhor, negue Ele, você está impotente. É nesse momento em que ou nós sustentamos uma confiança nele, eu sei que o meu Redentor vive, ou é nesse momento que nós abraçamos a frustração e deixamos a frustração sucumbir à nossa fé. Humilhai-vos diante dele. Onde Tiago nos ensina a nos humilhar? Debaixo da sua onipotente mão, debaixo de um poder maior. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Sinta-se humilhado diante de um poder que está sobre você para operar o bem ou para operar o mal. Sabe quando você se humilha? Não é quando você paga de maluco e ora, e grita e chora. Ai, Senhor. Tinha um amigo que falava assim, ele orava, ele gritava: eu sou um caco de trapo de imundícia, eu sou um miserável, eu sou um desgraçado, vai se depreciando, né? Isso não é se humilhar, isso é só reconhecer. Sabe o que é se humilhar? É quando você põe o seu coração e a sua vontade debaixo da vontade de Deus. Contudo, seja feita. Essa é a minha. Contudo, seja feita assim. Isso é se humilhar. Que bonita essa palavra, né? Que linda, né? Eu não aprendi ela num livro judaico. Eu aprendi ela na UTI neonatal. Com a minha filha, com uma sonda no estômago e um capacete de oxigênio. E é onde você vasculha a tua emuná e você é colocado diante de uma situação de impotência total. E a sua razão começa a mostrar a sua distância de Deus. E você começa a pensar: o que eu fiz de errado? Ou qual dos meus pecados você está punindo? Sabe o que é se humilhar? É quando eu reconheci que eu estava debaixo de um poder que podia fazer minha filha viver ou podia matá-la. E mesmo fazendo isso, Ele é bom. Ele é bom. Porque o que Ele me deu foi a oportunidade de colocar a minha vontade debaixo da dele. Dizer assim: